E o nosso Saúde e Informação com matérias assim imperdíveis para a sua melhor qualidade de vida. Confira! E o nosso Saúde e Informação, aqui, como eu prometi a vocês, o nosso doutor Paulo Cavalli. Fala o nosso, né, doutor? Porque realmente o senhor já faz parte da nossa família aqui e o assunto interessantíssimo, a nossa coluna vertebral. É ortopedista e especialista nisso. E nós estamos ao longo da semana falando sobre as deformidades e hoje, especificamente, nós vamos falar dos tratamentos, né? Um geral de todos os tratamentos, né, doutor? Isso. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Celeste. Então, é importante a gente especificar que, de uma maneira geral, as deformidades, desvios, todos têm tratamento, mas Ótimo. É fundamental que ele seja individualizado, não é porque uma pessoa tem uma determinada deformidade que o tratamento daquele vai ser o mesmo do que para outros indivíduos. Primeiro porque existem causas diferentes e tem que ser feito um exame clínico, um exame de imagem para poder confirmar um diagnóstico específico. Certo. E a partir daí é importante ressaltar que existem 3 tipos de tratamento de uma maneira geral. São os tratamentos em que há em uma magnitude, ou seja, uma deformidade mais leve, são tratamentos à base de uma reabilitação músculo-ligamentar. Então, ou seja, são exercícios de fortalecimentos musculares, de alongamentos, de grupos musculares específicos. Começa para poder isso, essa é a fase inicial nas deformidades mais leves, vamos dizer assim. Mais simples, Mais né? simples. De uma maneira geral, a gente estipula, existe uma metodologia para medir a curva e o desvio. E a gente mede, e abaixo de 20 graus, mais ou menos, esse tratamento, então ele é indicado para a área de reabilitação, para que o fisiatra, o fisioterapeuta trabalhe, então, todo esse componente músculo-ligamentar através de exercícios de fortalecimento, alongamento e de técnicas posturais específicas. A partir de uma determinada magnitude, por exemplo, acima de 20 graus, mas abaixo de 40 graus, e a gente chama isso, já é uma magnitude moderada. Então, assim, não é uma curva leve, mas não é uma curva muito grave. É uma curva moderada. E essa curva moderada, dentro desse grau, ele tende a responder bem ao uso de aparelhos e dos coletes. Aqueles coletes ortopédicos. Isso, os coletes ortopédicos para a coluna. Cintas, né? Existe uma diversidade muito grande, tanto do tipo de material, tanto do tipo de localização. Tem coletes que são mais curtos, tem coletes que são mais longos, e a gente chama colete, por exemplo, aquele colete que vem até o pescoço, que ele chama de uma órtese cérvico. Mobiliza assim bem, né? Isso. Ele não chega a imobilizar totalmente, mas ele restringe a mobilização e é como se ele esticasse o paciente. E existem alguns pontos em que existem almofadas que fazem pressões na região do tronco para fazer o alinhamento e a correção desse desvio. Então, esses aparelhos eles são feitos sobre uma avaliação, uma prescrição médica, e existe o ortista, que é o especialista, que é o técnico que vai confeccionar esse colete. E precisa ser feito um molde e tem pontos geométricos bem específicos dos pontos de compressões para poder fazer o ajuste. Perfeito. Então existe toda uma tecnologia e uma metodologia para executar esse tipo de colete. E ele tende a ter um bom resultado, a responder bem. Na maioria dos casos, os pacientes que estão nessa faixa tendem a responder e ter a sua deformidade tratada. E doutor, eu não tem muito a ver com a pauta, mas assim, a quiropraxia, ela é indicada, sim ou não, as pessoas, porque eu recebo muitas mensagens assim, Celeste, a quiropraxia. Isso. Então, a quiropraxia é uma especialidade dentro das técnicas de reabilitação. Também? Assim como existe, por exemplo, o Pilates, o RPG, o Rolfing, a ginástica holística, existe o quiroprata que faz toda a técnica específica. Também ele ajuda, principalmente quando algum desvio tem origem músculo-ligamentar.
Perfeito. Que geralmente são as deformidades mais leves. Mais leves, então é uma coisa mais leve. Isso, e são as escolioses que a gente chama, ou as deformidades não estruturais. São aquelas que acabou o efeito da inflamação muscular ou da contratura, tende a desaparecer a deformidade. Né? Perfeito, perfeito. Então, o segundo passo é esse que a gente comentou, que é da escoliose moderada, que usa o colete. O colete, tá. O terceiro tipo é o tipo que é indicado quando as escolioses já estão muito avançadas. A deformidade está muito grande e esses princípios já das reabilitações, das técnicas todas de correção... É muito adiantada, seria Isso, o quê? são as deformidades acima de 50 graus. Okay. Então, tem nessa metodologia de fazer as mensurações com os ângulos, essas deformidades tendem a ter a indicação de o ângulo não é a única variável, mas é um dos mais importantes. É um conjunto de variáveis. É o que chama mais atenção, né? E que o médico utiliza várias outras informações para indicar um ou outro, mas muito baseado nessa magnitude. E aí o tratamento cirúrgico é o que acaba resolvendo, e hoje em dia é um método bastante seguro, que se feito por equipes especializadas em estruturas hospitalares, ou seja, com toda a capacitação, os resultados são muito bons. Óbvio que é indicado para casos muito específicos sobre a avaliação de um médico especialista. Mas são essas, então, as opções aí de tratamento para as deformidades vertebrais e para a escoliose. Perfeito, doutor. Olha, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui. Então, você sentiu alguma dor na coluna? Vá, procure um especialista. Ele vai esclarecer o grau da sua dor, o grau de tratamento, o que você precisa. Isso é bem importante, né, doutor? Então, nossa Saúde e Informação vai ficando por aqui, mas essa semana ainda tem mais com o doutor Paulo Cavalli. Muito obrigada, doutor. Nada,